Olá, tudo bem? Que prazer poder falar com você mais uma vez, compartilhando da palavra de Deus. E hoje eu gostaria de trazer para nossa meditação o livro de Salmos, no capítulo 90, no versículo 12. É um texto que eu tenho certeza que você já conhece, mas vale a pena refletir nele mais uma vez. Está escrito assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. É a palavra de Deus nos trazendo luz e entendimento. Olha que lindo e que maravilha de texto. Me ensine a contar os meus dias, de modo que alcance um coração sábio. Bom, a primeira coisa que nos vem à mente é contar os nossos dias. Algumas pessoas usam até esse versículo em datas comemorativas de aniversário. O que é válido, né? Só que é um texto que ele tem algo a mais para nos dar. Olhando traduções mais próximas do original, o que a gente percebe é um texto que tem uma informação mais completa. E é o seguinte: Senhor, me ensine a avaliar a minha vida, de modo que eu aprenda com as experiências que eu já tive. Olha como muda. Me ensine a avaliar a minha vida, de modo que eu aprenda com as experiências que eu tive. E esse texto, ele nos chama a atenção de modo que eu preciso de aprender a avaliar cada passo que eu dou. O meu dia a dia, as coisas que eu tenho programado. Eu quero até te fazer uma pergunta: das coisas que você programou para este ano, você já alcançou alguns dos seus sonhos? Você já alcançou alguns dos seus projetos? Ou será que ficou apenas no papel lá na virada do ano? Olha, eu quero usar como referência o iatismo brasileiro. É interessante porque numa competição como essa, todos os barcos são colocados na mesma posição. Todos os barcos estão no mesmo lugar, sob a influência do mesmo vento, da mesma chuva, do mesmo sol e do mesmo mar. Agora, o que faz a diferença entre um velejador e outro? O que faz com que um chegue na frente e o outro chegue por último? Por que um consegue ser campeão e o outro não? Não estão todos no mesmo vento? Não estão todos no mesmo mar? No mesmo lugar? No mesmo dia? Qual é a diferença que faz com que um seja campeão e outro não? Eu quero dizer para você que o problema não está no barco. O problema não está no vento. O problema não está no dia e nem no lugar. Porque se um chegou na frente, então a experiência que vai contar. Olha o que o salmista disse: Senhor, me ensine a avaliar a minha vida, de modo que eu alcance mais experiência, de modo que eu alcance mais entendimento e mais sabedoria. Então quero dizer para você que o que faz a diferença nas competições desta modalidade é a posição das velas. O vento é o mesmo. A posição das velas, a maneira como eles posicionam as velas, é que faz com que um barco tenha mais ou menos velocidade. Sabe o que quer dizer a posição das velas? É a maneira como você lida com o problema. É a maneira como você lida com o desafio. A maneira como a pessoa conduz a sua vida é que faz a diferença. A maneira como eu lido com os meus desafios é que faz a diferença. Senhor, me ensine a contar os meus dias, de modo que eu alcance mais experiência. Me ensine a avaliar a minha vida, de modo que eu aprenda mais com os meus erros. Olha, meu querido, guarde uma coisa no seu coração: um dia é sempre igual ao outro. As coisas acontecem do mesmo jeito para todo mundo. Algumas pessoas saem melhor na sua vida do que outras, mas não é difícil da gente entender o porquê. Depois do domingo, vem a segunda-feira. E isso nunca vai mudar. Depois da sexta-feira vem o sábado, e isso nunca vai mudar. Depois da expansão vem a recessão. Depois do sucesso vem o fracasso. Depois da alegria vem a tristeza, e depois da tristeza vem a alegria, e isso nunca vai mudar. Se hoje você está bem, glória a Deus, porque amanhã você pode estar enfrentando um problema na sua vida, e isso nunca vai mudar. Depois do sucesso vem o fracasso. Depois do fracasso vem o sucesso. Depois da noite vem a madrugada, depois da madrugada o dia amanhece. Isso quer dizer que
Sempre nós vamos enfrentar as mesmas situações, as mesmas dificuldades, elas nunca vão mudar. O problema não está no dia e nem na noite. O problema não está no sol e nem na chuva. O problema está em como as pessoas lidam com isso. O salmista percebeu isso e disse: Senhor, me ensine a aprender com os meus erros. Me ensine a aprender com os exemplos que eu já tive. Me ensine a contar e avaliar a minha vida de modo que eu alcance um coração sábio. Meu querido, muitas pessoas não conseguem passar pela tormenta. Muitas pessoas não conseguem posicionar o seu barco de modo a ser um campeão. É por isso que no mundo nós encontramos tantas pessoas fracassadas. Mas sabe por quê? Não aprendem nem com os próprios erros. E sempre estão apontando o erro dos outros. Dia menos dia, acabam se deparando com o próprio fracasso e vivem prostradas, esperando que o tempo melhore. Pense nisso. Senhor, me ensine a avaliar a minha vida, de modo que eu aprenda com os meus próprios erros e com as minhas experiências. Esta é a palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe muito. A gente se vê numa próxima oportunidade.